se transforma em outra pessoa, as coisas vão complicar. Vai entrar um transtorno de personalidade. Vai entrar um transtorno de personalidade. Vai chegar um ponto que a gente não vai identificar quem realmente a gente é. E a gente falou no começo do estudo sobre autodescobrimento. Porque uma hora a gente está numa posição, põe um verniz, uma hora a gente vai lá e tira o verniz. Põe o verniz, tira o verniz. Põe o verniz, tira o verniz. Aí a gente se confunde. E principalmente se a gente apega a seres humanos pé de barro. Pés de barro. Adorando homens. Esse é o primeiro grande equívoco que nós fazemos. Nós podemos tirar alguns exemplos, se forem do bem. Mas adorar homens, seres humanos de pé de barro, é barra, é banca, outra, na certa. Porque ele vai cair e vai te levar junto. Ela vai cair e vai te levar junto. Gostar não é adorar. Pode até gostar de alguma coisa, mas não passa com adoração. Culto à personalidade humana. Você tem que ficar muito atento sobre isso. Então, dentro dessa história que eu vou relatar aqui, só para dar um exemplo, uma ilustração rápida, quando eles estavam lá e todo mundo, né, nessa parte do umbral, no livro Obreiros da Vida Eterna, como é esse nosso livro nós estamos tratando, de repente eles chegam lá e vê um episódio, umas cenas de uns homens com as mulheres, tudo no meio de um barro, se fazendo coisas que eu não preciso dizer, que todo mundo já sabe o que eu estou querendo dizer. Eu não vou dizer. Né? Fazendo aquilo ali que todo mundo sabe. E eles estavam divertindo a boa. E tinha algumas pessoas lá, que eram tipo assim, cafetões aqui, e lá também, dando as ordens. E era uma coisa assim, ó, tranquila. E as mulheres, os homens, e aquela confusão, e todo mundo, aquela bagunça, umas querendo sair da situação, e os homens que estavam lá, né, foram os líderes, né, podemos dizer assim, nas verdades são espíritos muito frágeis, covardes, não deixava, não, sai daqui, apanha, é tipo uma escravidão. Mas também eles estavam gostando daquela situação. O André Luiz fica indignado com aquilo. Disse, não, nós não podemos deixar essas pessoas aqui, não. Nós temos que retirar esses irmãos aqui. Pode ser ver, estava ali no meio do Jerônimo, do Zenóbio, só espírito acima dele. Acima, gente, né, não é prerrogativa divina, não, tá? Acima espiritualmente. Assim, tira essas pessoas daqui, não pode ficar aqui, não. Ele ficou realmente muito indignado com aquilo. Começaram a xingar eles, né? Os espíritos que estavam ali, os líderes. Aí ele vai e fala assim, não, vamos retirar esse povo aí, que não está dando certo, não. Aí a Zenóbia, ou Jerônimo, se não me engano, chegou, não, não é assim tirar eles daí. O detalhe é que eles não querem sair. Aí um deles vai fazer, não, o que vocês estão fazendo aqui? Primeiro nós não chamamos vocês aqui. Os espíritos que estavam lá presos nessa situação. Primeiro nós não chamamos vocês aqui. Segundo, a gente gosta de estar aqui. A gente quer ficar aqui. A gente gosta disso. Receber, gente. É uma questão de gosto.
E eles criaram a própria emanação mental. Eles já faziam isso aqui, Terra, e levaram para lá. E lá se encontraram. Ah, que todos se conheciam aqui? Não, não é que todos se conheciam aqui, não. Eles foram atraídos pela sintonia do pensamento. Chegaram lá, se conheceram. Ah, você gosta disso? Ah, eu também. Ah, vamos cair aqui. Assim, vamos ficar aqui escravos nesse negócio. Isso aqui tá bom demais. Mas escolhe. Aí a Zenobia falou assim, ó, não deixa eles aí, porque eles querem ficar. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio deles. Porque quem não respeita o livre-arbítrio é a gente, aqui está encarnado. No mundo espiritual, o nosso livre-arbítrio é muito mais respeitado do que a gente possa imaginar. Questão 843 de O Livro dos Espíritos. Se o espírito pode pensar, ele também pode obrar. É da lei. Livre-arbítrio ser cerceado e caçado é outra coisa. É outra coisa. Aí é uma outra história, é outra coisa. Ok? Mas o livre-arbítrio nosso é muito respeitado no mundo espiritual, para que a gente faça as nossas escolhas. Porque nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais. Ela falou, não, pode deixar eles aí, sabe por causa de quê? Vai chegar uma hora que eles vão entrar em confusão com eles mesmos e eles vão saturar disso aí. E não foi verdade? Na hora que a casa transitória de Fabiano estava saindo do local, eles não correram para lá por causa do fogo. E por o fogo depurativo dos miasmas mentais dá um choque no espírito, parece que é uma segunda morte. É a mesma coisa do ovoide, segunda morte. Não vamos ficar pegando esse negócio de segunda morte, não, isso é muito ruim. Não é de segunda morte, não. A morte é uma coisa muito íntima. Morreu por dentro. Mas, na verdade, Deus é Deus de vivos. Nós somos imortais. Né? É só uma coisa transitória. Então, é emanação mental. Cobriu o céu em toda a sua extensão. Era um local muito estranho. As árvores, sem folhas, um lugar acinzentado, tenebroso, sombrio, igual filme de terror mesmo. É a mesma coisa. Né? Só que ali é realidade, não é filme. É fato, é uma verdade. E eles gostavam daquele local. Eles se sentiam bem. E os espíritos que se sentiam bem eram atraídos para ali. Gostavam de ficar ali. Muitas daquelas árvores, aquelas criaturas, eram criaturas humanas. Eram não, são criaturas humanas. Desculpe, são criaturas humanas. Estão passando por um processo de modificação perispiritual devido ao sentimento extensivo de culpa e dos crimes perpetrados, pelos crimes praticados, em todos os sentidos. Mil vezes ser prejudicado, prejudicar, porque volta para nós. É da lei. Livro Céu e Inferno, Allan Kardec. Código Penal da Vida Futura. Os desígnios de Deus são três. Três. Primeiro, tem que passar pelo arrependimento. Desses três, ninguém escapa. Tá? Isso aqui não tem prerrogativa. A, B, C, D, E, F, G, H, não tem prerrogativa. Primeiro, Código Penal da Vida Futura, item 16º. Primeiro, você passa pelo arrependimento. É o primeiro passo. Segundo, você passa pela expiação. Terceiro, pela reparação. Quem quiser, vai na obra e vai lá no Código Penal da Vida Futura, e lá está equizarado as três fases que o espírito tem que passar. Todos nós. Todos.
E a gente tem que arrepender, depois a gente tem que espiar. Você tem que espiar porque você tem que sentir. É educativo, não é punitivo. Perceber isso aí é educativo, não é punitivo. Na nossa impressão, é punitivo, mas não é punitivo, é educativo. E depois você tem que restaurar. Restaurar o quê? É colocar no local as coisas que você fez. É ir acertando, dentro de algumas reencarnações, aquelas pessoas que você prejudicou. É uma história maravilhosa, não vou entrar no assunto, senão eu vou fugir do tempo. Ah, matou a pessoa, a pessoa desencarnou, muito prematuro, muito nova, tá? Depois nasce no seu lar, aí você vai ter que ensinar o amor. Você nem sabe o que é ser. Gente, a história é maravilhosa, tudo é conquistando é pelo amor, tá? Essas conquistas são feitas pelo amor, porque Deus é amor, e a gente acaba sendo envolvido para que haja reparação. Eu gosto muito de falar uma coisa assim, eu escutei uma vez um excelente expositor falando algo muito interessante. Você acha que você passar perto de um hospital é um local de silêncio, né? As pessoas estão em recuperação, outros estão muito doentes, outros estão na UTI, pessoas idosas, pessoas crianças, todos, né? Ali, um local mais separado. Aí você passa ali mais ou menos por volta de 10 e meia, 11 horas da noite, soltam 5, 6 foguetes. O que você acha que vai acontecer? Naquele momento, você se comprometeu com todo mundo que assustou. Nada escapa da lei. Todas as pessoas que foram assustadas, aquelas que estavam lá dormindo, muito debilitadas, pessoas idosas, que tomaram um susto, o aparelho entrou, desregulou tudo, alterou a pressão, batimento cardíaco. Você se comprometeu com a lei. Você mexeu no processo natural. Você alterou o processo natural. Você foi motivo de escândalo. Vai ter que ter responsabilidade sobre aquilo. Detalhes que passam despercebidos. Processos naturais das coisas foram mexidas. Por causa de quê? Das nossas mãos. Livre o quê? Arbítrio. Todo aspecto está estranho. É criado pelos espíritos ali presentes. Pensamento e vontade. Eles gostam de estar ali, pensando igualmente. Pensamento é igual a energia, energia é igual a matéria. Quais os tipos de matéria que a gente conhece mais ou menos? Sólida, né? Líquido, gasoso. Pensamento é energia. Energia é matéria. Energia é matéria. Você pensa e condensa. Você pensa e plasma. Ah, mas toda hora que eu penso, condensa. Não, gente, não é assim. É o pensamento contínuo naquilo ali. Pensamento é energia eletromagnética. É energia. É energia. Ó, e os três elementos do universo: Deus, Espírito, matéria. Aí tiramos Deus. Deus está lá. Né? O Espírito e matéria. Se não é Espírito, é o quê? Matéria. Está lá no Beabá, quando a gente começa a estudar doutrina Espírito. Não é Espírito, é o quê? Matéria. É matéria. Pensamento é matéria.
Pensamento e matéria. Aí eles vão construindo aquele livro. Nosso lar como foi feito? O pensamento. As colônias espirituais, pensamento. Da formação das coisas, pensamento. É tudo matéria. Tudo é matéria. A sentença foi lavrada. Não passava de uma loba, 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 né? Eu tinha falado sobre isso. A mulher que matou os 4 filhinhos, o esposo. À medida que foi aceitando a influência, ela foi se modificando espiritualmente, sentimento de culpa em alto grau, a culpa que paralisa, a responsabilidade que pede renovação e ação. Uma coisa que a gente até fala nos estudos que a gente faz, autodescobrimento, gente, e autoconhecimento, não quer dizer renovação, não, tá? A gente confundindo isso. A mesma coisa está confundindo o mundo de todos com o mundo de todos com o mundo de regeneração. Porque você pode fazer um autodescobrimento, um autoconhecimento, não querer renovar. Pô, sou assim, penso assim, sou, sou uma pessoa no íntimo que não aceita o desaforo, sou uma pessoa que reajo, sou uma pessoa que brigo, sou uma pessoa violenta, sou uma pessoa que não tem princípios, tenho como princípios, não tenho princípio, sou assim, não quero mudar. O descobrimento dá certo. O descobrimento dá certo. A pessoa já sabe o que ela não quer. Nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Quantas pessoas já escutaram? Nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Isso a pessoa pensa, né? Até que a mãe do visite a pessoa. O ateu, ele é muito ateu até que a dor o visite. E tem, dependendo da situação, a pessoa desanima de ser ateu. Não, eu preciso de uma ajuda superior, a ajuda humana que não está dando certo, não. Estou em todos os médicos, não está indo. Não está indo. Preciso de uma ajuda superior. Aconteceu com o André Luiz, nosso lar, lá no Umbral. Enquanto ele ficava naquela posição dele ali, ele ficou ali 8 anos. Até que ele falou assim, não tem como, eu tenho que buscar algo superior. Onde que ele se declina, não aguenta mais, começa a entrar no processo de arrependimento. A ciência de amar é a ciência de libertar e iluminar. Rubio. Caso Margarida. Nós já falamos dos dragões, né? Espíritos caídos no mal. Está na nota de rodapé, tá, André Luiz? Desde a criação planetária. Margarida, faminta de redenção, passado culposo, foi afeto de Gregório em vidas transatas. E agora estava sob a perseguição dos escravos de Gregório. Uma falange de 70, eu falei 72, né, mas é 70 entidades do mal. E ele diz, isso são palavras de Gregório, agora já não é justiça no pensamento dele. Ele achava que ele praticava a justiça. Ele achava que a justiça de Deus é muito lenta. A justiça divina, essa justiça é muito lenta, demora demais, coisa amorosa, como a gente fosse, a gente é imortal, né? É como se a gente não fosse imortal. Eu achava muito lento, então ele mesmo aplicava a justiça. Só que agora ele não está falando de justiça, ele está falando de vingança. Ele fala assim,
Margarida, passado culposo, foi afeto de Gregório em vidas transatas, repetindo só para a gente pegar o fio da meada. Agora estava sob perseguição dos escravos de Gregório, uma falange de 70 entidades do mal. E ele diz, agora são palavras dele, será torturada como me torturou em outra época. E virá para mim após o desencarne e serei seu benfeitor amoroso. Nossa! Ao mesmo tempo queria vingança, ao mesmo tempo queria amor. A gente vê isso todo dia na televisão. Não adianta ficar fugindo dessas coisas não, tá, gente? Isso é realidade. Ah, eu não vou ver nada porque eu não quero. Não, você tem que evitar ver coisas ruins. Mas fugir das coisas aí não, aí é fugir do mundo. Um homem no mundo, evangelho segundo o Espiritismo, mas não das coisas do mundo. Tem que saber trabalhar, porque o dia que aconteceu alguma coisa, você não sabe nem como lidar com a situação. Ele ia torturar ela, já estava no processo de torturação, 70 entidades a perturbando e implantando ovoides no seu cérebro perispiritual. O Saldanha, que eu não vou entrar no caso do Saldanha, é um caso à parte, atípico, que depois o Saldanha vai se transformar numa pessoa, num espírito muito útil, né? Porque o Rubio vai ajudá-lo, um processo judicial do pai da Margarida. Ele estava obsediando a Margarida, não é que ele tinha nada contra a Margarida, ele tinha contra o pai da Margarida, né? Que prendeu, que mandou prender parente dele, que acabou enlouquecendo, foi preso injustamente. Existe muita injustiça no mundo, mas não existe ninguém injustiçado. Não vamos entrar na história do Saldanha, não, porque aí é uma outra história do Saldanha. Apesar de estar no livro, mas é já outra história do Saldanha. Não separei a história do Saldanha. Aí vai o Saldanha, que estava lá organizando, era tipo um diretor, era um braço direito do Gregório. Estava abaixo do Gregório, tá, gente? Ele era como se fosse ali um chefe, um diretor. O Gregório ficava na crosta, não. O Gregório ficava só nas trevas. O Gregório estava de ficar lá, no trono dele, no conforto dele, as coisas dele lá. Eles não vi relato. Ah, o Gregório foi para lá. Não, o Gregório ficava. De lá ele conseguia registrar alguma coisa dos escravos mentais dele. Aí o Saldanha vai, estava obsediando a Margarida. O Hulk consegue convencer, leva ele no hospital, o filho dele tem uma recuperação, ele fica muito grato ao Rubio por isso. Depois ele relata todo o caso do Rubio, a justiça que foi praticada, e a mulher enlouqueceu, a outra também enlouqueceu, tiraram a própria vida. Foi uma confusão danada. No final, o Saldanha, ele vai cedendo, sabe? Ele vai vendo que não vale a pena continuar com aquilo, sabe? Aquilo já está trazendo coisas ruins para ele, está piorando mais a situação dele. Porque se a gente cair num processo mental muito forte, para sair, não é tão fácil, de perturbação mental. Né? Essas síndromes que têm aparecido tanto aí, nós estamos sujeitos a elas, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo. São doenças mentais, que são difíceis, mas é porque nós criamos essas doenças, não tem nada a ver com Deus. Então, o Saldanha, ele foi vendo que aquilo não pensava, ele queria libertação, ele queria paz, ele estava perturbando a Margarida, e aí ele começa a ficar mais do lado ali do Rúbio, do Eloy, do André Luiz. Tinha uma menina que foi acolhida, estava sendo abusada pelo irmão do Eloy. Olha,
abusada sexualmente, aí eles vão lá, dão um susto nele. Tem todo, né? Todo esse enredo aí. Então o Gregório, voltando para o Gregório de novo, novamente, ela seria torturada por ele, que ela já estava de partido, porque ele é o seguinte, o que estava acontecendo com a Margarida? Ela estava sendo obsediada implacavelmente a ponto de tirar a própria vida. É os tipos de obsessão que está no livro dos Médios, capítulo 23. A obsessão simples. A obsessão simples, que é essa que a gente tem, essa nós. Ou alguém acha que não tem? Tem. Obsessão simples. Começa a pensar determinada coisa, começa a agir, pensar e agir. Então, porque você está num processo meio obsessivo, você sai de novo. É normal, o umbral está vazio, viu, gente? Tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Será a limpeza? Deve ter poucos. A última oportunidade. Então, com o momento nós estamos vivendo de transição, com tanta loucura, com tanta conturbação, a gente entra e sai, ó, sem perceber. Então você está meio obsediado, você não está nem sabendo. Tem hora que não, tem hora que você não está. Nossa, isso é uma obsessão simples. Né? Tem mais um pouco, porque tudo não pode cravar nada, não pode determinar nada, não pode ser contundente em tudo. Não, tem uns que é mais, outros que é menos, fica ali oscilando, depende dos momentos. Vem uma tribulação muito forte na nossa família. Você entra num processo meio obsessivo, você fica. Ah, agora você é um obsediado. Não, eu estou passando por um tempo meio assim, fora, mas estou aqui, estou na minha razão. É assim. As obsessões começam assim. E ninguém foge assim de uma hora para outra. Não estou falando, não falei lá do Pedro Naves, não falei do Gotuso, do Obreiro da Vida Eterna, e ele é um espírito que está lá trabalhando, aplicando paz, mas ainda está espíritos. Gente, ó, vamos combinar o seguinte: Espírito Terceira Ordem, questão 101 do Livro dos Espíritos. Espírito Segunda Ordem, questão 107. Espírito Primeira Ordem, questão 112. Espírito Primeira Ordem é espírito puro. Não erra mais. Não erra. Acabou. Não estão sujeitos a erros. Eles podem encarnar e desencarnar que eles não erram. Abaixo disso, todos estão sujeitos. Abaixo disso, todos estão sujeitos. A espírito de segunda ordem está sujeito ao erro. Todos. A probabilidade deles errar é menos, mas não isenta eles. Não tem um caso, Quinto Varro, no livro Ave Cristo, Cláudio, não me engano, Cláudio, um espírito muito mais superior que ele, falou assim, ó, você pode ir, mas você tem grande chance de cair, errar. Dá 100 anos. Ele foi no primeiro e errou. Foi no primeiro e errou. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Quando não for espírito puro, tá sujeito a erro. O detalhe é evitar errar. Porque quanto mais erra, mais se compromete. Errar, gente, é infringir as leis divinas. Questão 630 de O Livro dos Espíritos. O que é o bem, o que é o mal. Questão 630 de O Livro dos Espíritos. O que é o bem, o que é o mal. Para a gente sair do relativismo moral. Para sair do relativismo moral. O que é o bem, o que é o mal. Os Espíritos respondem. O bem é tudo conforme as leis divinas. O mal é tudo que é contrário às leis divinas. Ponto final.
Perceberam isso aí? Acabou. Você está de acordo com a lei? Tá, você está no bem. Você está em desacordo? Pô, você está no mal. Então, hora a gente está em acordo, hora a gente está em desacordo, hora a gente está em acordo, hora a gente está em desacordo. E assim a gente vai levando. Se a gente puder ficar mais em acordo, muito melhor para nós. Muito melhor para nós. Muito melhor. Menos comprometimento mental, psicológico, e sentimento de culpa, uma série de coisas. Gente subindo de carro, pisando em outras pessoas, você está se comprometendo de tal forma que você não sabe. Briga por postos de comando. Aí eu lembrei aqui de Sonora de novo, o esposo estou falando. Sonora falou assim: ó, eu não quero cargo nenhum, eu quero encargo. Eu não quero cargo, eu quero encargo. Eu não quero ter cargo, eu quero trabalho. Eu quero trabalhar também. Quero ser diretor, quero ser nada. Apesar que foi, mas não queria. Pisando nas pessoas, mentindo, fazendo calúnias, para poder subir, para poder ganhar postos transitórios, para depois, quando chegar na maturidade, na idade, quando ver que já está chegando no ponto de deixar o corpo de carne, assim, gente, para onde que eu estou indo? Olha o que eu construí para mim, olha o que eu fiz para mim. Questão 5.9 do Livro dos Espíritos, pior sentimento, a vergonha. Qual o pior sentimento que o espírito pode sentir no mundo espiritual? Vergonha. Ela é nova. Você acha que o Gregório, depois, ele ficou. Né, quando ele despertou mesmo, de séculos de adormecimento no mal? Nossa, meu Deus, imagina como esse espírito ficou. Então, primeiro a gente passa pela obsessão simples, depois a gente passa pela fascinação. Essa é mais grave. Eu vou falar por quê. Obsessão, obsessão de fascinação. Muito mais grave. Ilusão criada pelo espírito no pensamento do encarnado. O espírito começa a criar ilusões nos nossos pensamentos. Isso chama assim fascinação. Isso aqui já está. A Margarida entrou no primeiro processo, agora já estava no segundo processo. Ela já estava em fascinação. Pensamento dos espíritos influenciando ela, com os ovoides sendo implantados, o cérebro perispiritual dela. Então ela estava sendo perturbada de todas as formas. Com os ovoides, um ovoide está ali que é do ódio, o outro ovoide que está ali é do rancor, o outro ovoide que está ali é da mágoa, o outro ovoide que está ali é da tristeza, da depressão profunda. O outro ovoide, cada um, de um jeito. A cabeça da pessoa vai ficando parafuso. Fora as obsessões diretas, né? Com a aplicação ali daquele mal em cima da pessoa. Então, é o pensamento do espírito influenciando a mente do médium, porque todos nós somos mais ou menos médium. Allan Kardec. A gente está falando aqui de médio extensivo, de psicografia, de psicofonia, não estou falando desse tipo de médium. Esses também, são mais sujeitos ainda. Mas todos nós somos mais ou menos médios, porque sentimos de alguma forma a presença dos espíritos. Todos nós somos médios, todos nós somos, podemos ser influenciados, estamos sujeitos a ser influenciados pelos pensamentos. Então eles vão ali colocando pensamento, ó, você é uma pessoa que está acima de outras pessoas. Você é superior. Você é o melhor. Você é a melhor.
Você é top 10. Você é top 1000. Amanhã, você entra em qualquer local, não é capaz de cumprimentar uma pessoa. Você foi tomado pela fascinação. Você não é capaz de chegar perto de alguém, apertar a mão e falar: oi, como é que você está? Tudo beleza? Saudade? Quanto tempo? Bom te ver aqui. Não, é melhor. Não posso me abaixar. Não posso me rebaixar. Está totalmente fragilizado, fragilizada. Está totalmente doente. É só dar uma bater a palma assim, a pessoa cai tudo para trás. Porque psicologicamente está doente, está muito frágil. Não, é um espírito muito frágil, como se fosse uma criancinha, está cheio de transtornos. E a fragilidade, está usando tanto de carapaça, tanto de escudo, de defesa, de proteção, mecanismo do ego. Os mecanismos do ego, vai usando um atrás do outro, para colocar na frente. Quando chega um espírito mais iluminado, pensa, tirar isso aqui. Nossa, mas você tá ruim, hein? É, era só carcaça. Perceber, gente, isso é fascinação. Aí passa, perde as pessoas. Nossa, não, vou me comprometer. Comprometer de quê? Oi, você tá, beleza. É doçura excessiva, como diz Clarence, e energia contundente. Tudo bem, sorriso, oh, joia, aí passa, como é que você tá? Tô meio, oh, contente, alegria. Que alegria para a pessoa que está recebendo, é muito bom. Para você também. Não deixa a fantasia do mundo espiritual, dos espíritos malfazejos, porque são, dos espíritos imperfeitos, são 10 classes, tá, gente? Os pseudo-sábios, tem os engraçadinhos, tem isso, tem aquilo, tem os trevosos, tem vários. Então eles vão nos envolver. Na hora que a gente vê, a gente está numa posição de soberba, de orgulho. Ah, é de orgulho? Ué, você tem resposta para isso? Você vai lá na questão 785 de O Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Olha que pergunta inteligente. Ele estava querendo uma solução, assim. Não anda, vai, desde Abraão e antes e tal. As coisas continuam. Será? Eu pergunto: o maior obstáculo ao progresso humano? Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Eles vai responder: orgulho e egoísmo, as duas chagas morais da humanidade. Orgulho e egoísmo. E o vício mais radical, na 913, o egoísmo. Porque o orgulho é tudo eu sou melhor. Isso é orgulho. Eu sou melhor. Eu sou o que pode mais. Eu sou bam, bam, bam. Enquanto eu estou falando homem e mulher, tá, gente? Isso cabe para os dois, o gênero humano. E quanto mais você faz isso, mais você se compromete mentalmente com você e com as leis divinas. O egoísmo, tudo para mim, nada para você. Tudo para mim, nada para você.
Eu feliz, mesmo que você tenha que chorar. Eu alegre, mesmo que você esteja em depressão. Porque eu não estou nem aí o que você está passando. Eu vou pisar em você porque eu quero ser feliz. Eu com sorriso e você com lágrimas. Eu traio e você chora. Eu traio e você fica chorando. Porque eu quero ser feliz. Com as suas lágrimas. Com as suas lágrimas. Tá vendo como é que o mal ainda mora em nós? Com muita intensidade e que precisa do equilíbrio emocional para que a gente não seja sequestrado, as nossas emoções não sejam sequestradas, nós viramos reféns das nossas emoções. É o que aconteceu com o Gregório. Então isso é fascinação. Eu sou o melhor médio, eu sou o melhor tarefeiro da fraternidade, eu sou o melhor no meu serviço, eu sou... Não, você não é melhor, você é um servidor do bem, que quer servir o bem, quer melhorar, quer ser amigo das pessoas. Mesmo aquelas que não queiram, a gente respeita. Isso é legal. Né? Não soberba, não a jactância, não essas bobeiras todas. Isso tudo cai. Olha, a gente vê cada coisa, né? A pessoa está lá no topo, de repente, assim, ó, deixa o corpo, vai partir. Chega lá no mundo espiritual, meu Deus, que terror, que terror, que sofrimento. E lá não tem prerrogativo, não, tá? Lá não existe assim, porque a pessoa teve um nome aqui, lá é tratado de forma diferenciada. Não existe isso, não. O tratamento é igual para todos. Todos. Ah, mas aqui era o Ayrton Senna, mas e daí se era o Ayrton Senna? O João também é filho de Deus. O Deus não faz acepção de pessoas. Falar em Atos Apóstolos. Para ele, todos são iguais. Não tem um negócio de diferença nenhuma, não. Do arcanjo ao átomo. Para Deus, todos são iguais. Não tem diferença, não. Ele ama todos do mesmo jeito. Ele ama todos a 100%. Cadê o amor de Deus? Não, né? Nem eu. Mas é assim. Isso é prerrogativa, eu amo mais, não amo. Isso é coisa nossa. É uma obsessão de fascinação que o Margarida estava passando. Depois, ele estava querendo que ela chegasse numa obsessão de subjugação. Essa obsessão de subjugação, gente, é a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir contra a sua vontade. Você mais não tem poder sobre a sua vontade. Você não consegue mais. Você fica num estado e quem age é só o espírito. Apesar que você ainda está no corpo ligado pelo cordão fluídico. Você não desencarnou. Mas quem dá os comandos é o espírito obsessor. O hospital psiquiátrico tem muito disso, tá? Muito, muito. Nossos irmãos, infelizmente, nós também já passamos por lá, ou podemos voltar, a gente não sabe. A gente não sabe. Naí, palavra, a sua. Eduardo, eu gostaria de te perguntar sobre a subjugação. Você acabou de colocar que já o que predomina é a vontade do espírito que está ali obsidiando, né, aquele indivíduo. É, então a pessoa, o encarnado, vamos colocar assim, já não tem mais controle da própria vida. A gente poderia afirmar dessa forma? Sim, sim, sim. Tá. E chegando até, Diante.
suicídio, tá? E pode até chegar. Exato, era isso que eu queria te perguntar. Então, na hipótese do autoextermínio, eu sempre tenho essa dúvida, porque eu entendo que começou com uma obsessão simples, e o encarnado permitiu, através do livre-arbítrio, né, esse início desse processo. Mas eu me questiono se nesse Depois caso passou para da a fascinação, depois passou pela fascinação. se não haveria uma, como se fosse uma atenuante para o caso de um atentado contra a própria vida ou de algo mais grave, entendeu? Sim, teria sim. Teria. Tem, Hum. tem. Ah, tá. Quando o espírito chega nesse ponto, dessa subjugação do espírito. Estou aqui, que o Gregório está fazendo com a Margarida. Ele está querendo levar ela para onde? Para o hospital psiquiátrico. E de lá do hospital psiquiátrico, né, que todos, gente, não vamos fazer regra geral, tá? Muitos vão para o hospital psiquiátrico, fica 2, 3, 4 meses e volta tranquilo, volta bem. Começa a tomar medicamento, fica bem, vive a vida feliz. Vive a vida feliz, gente, assim, né? Num bom sentido. Fica bem, vive tranquilo e tal. A felicidade plena está na questão 922 do Livro dos Espíritos. Depois, se eu quiser, alguém vai lá dar uma olhadinha. Então, assim, a pessoa vai e volta. Agora, uns dão cabo da própria vida. Acontece muito. Porque o espírito está em tal ponto de subjugação que ele não consegue mais ter forças para reagir. Então, aquele espírito que está ali há muito tempo, com outros espíritos, obsediando, e já tomou totalmente a pessoa, de tal sorte que a pessoa já não consegue discernir nada com nada, ela dá cabo da própria vida. Tem um atenuante, gente. Misericórdia divina também entra em ação. Esses espíritos que fizeram isso estão extremamente comprometidos. E esse que deu cabo da própria vida, ele nem sabia direito o que está fazendo. Então, tem atenuantes. Deu para entender, Nair? Aí, Sim, essa era a minha dúvida, e eu sempre pensei também nessa possibilidade de ter uma atenuante. Agora você vem endossar o que eu te agradeço, viu? É isso mesmo. tem atenuante, tem atenuante. Né? Agora, no caso, o memória de um suicida, ali não. O homem chegou, viu que estava quebrado, não tinha dinheiro, era o Camilo, passou a mão na arma, não tirou a cabeça, não aguentou nem um pouco da pressão do problema. E cada caso é um caso. Então, assim, ele não foi passando por aquele processo que nós estávamos falando no início da conversa. O remédio terapêutico do mal, gota a gota, 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 não. Ele tomou a decisão de uma vez. Quantos não fizeram isso? Quantos não fazem isso? Deu qualquer contrariedade, vai lá, passa a mão na arma, ou então enche a mão de remédio. Gente, aqui, um vizinho meu aqui, existe um menino, um rapaz de 17 anos, perdeu no jogo tal de tigrinho, não sei o que, um negócio assim. Não foi lá, encheu a mão de comprimido, tomou tudo. Desencarnou. Novo, caso novo, um futuro pela frente, tudo. E homens já também, já idosos, né, por causa de um transtorno até de relação, né, marido e mulher, não quer mais, não deu certo. Acontece muito. Já aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida de outras pessoas, acontece na vida de muita gente. De grandes expoentes do espiritismo, né, que já está em terceiro, sei, quarto casamento, isso acontece. A pessoa muitas vezes não aguenta. Terminou, vai lá e acaba da própria vida. Aí já não é ainda muita subjugação, não, viu? Foi um ato assim, de Sim. revolta. De revolta, não é? É de revolta, Uhum. tá? Correto, correto.
Aí, gente, vamos lá para essa subjugação. A subjugação é isso aí. Então a gente passa primeiro aqui pelo simples, é o caso da Margarida, né? Passou pelo simples, né? Pela fascinação, e já estava indo para subjugação. Mas ela vai sair dessa, tá? Com a ajuda de Saldanha, do Cubo, do André Luiz, do Eloy. Ela vai sair dessa situação, porque o pai dela ama ela muito, que é o Hugo, né? Assim, ó, o pai jamais vai querer, né? Uma filha vai fazer de tudo para tirar ela daquela situação. Tirou, né? Tirou. Aí agora a gente vai aqui para o amor venceu. E sempre vencerá. Pois Deus é amor e somos seus filhos. Está dentro de nós a semente do amor. A revolta de Gregório e o reencontro com sua mãe Matilde, que o abraça como uma criança e o leva para tratamento. É no final da obra, reencontro. Quando ele viu que ele estava perdendo, aí ele vai lá no mundo espiritual ali, né, nos planos mais superiores. Ele consegue adentrar, ele tem permissão para adentrar. Aí ele vai ter Matilde. Aí ele vai desembair a espada, a grande revolta, né, do Gregório, em nome da justiça, ele tira a espada e vai em cima de Margarida, que é sua mãe. Ela abre os braços. Vem, eu te amo. Ele abraça, ela abraça ele. Ele cai já em choro. Ele aguentou. O amor venceu. O amor de mãe, o amor de Matilde venceu Gregório. Há séculos e séculos nas trevas, como juiz, sacerdote e uma inteligência descomunal, muito inteligente, muito estrategista, mas com o bem não existe. O bem é sempre o bem. O bem sempre vai prevalecer. Nós podemos estacionar, nós podemos parar, mas esse final, ele é maravilhoso. É a revolta, a rebeldia e os braços do amor abertos, esperando aquele filho amado há séculos. Quantos séculos ela esperou para poder dar um abraço? Ele achando que ia ferida, né? E ali passa uma série de complexos psicológicos na cabeça do espírito. Amor, ódio, vingança pela Margarida, que era seu grande amor. Muitas coisas. Ele queria fazer da Margarida, sabe o quê? Cárcere privado. Ela quer ficar com ele lá embaixo. Ele enchia de amor, sabe? Ele falando, ia dar muito amor para ela. Ele desencarnar ela, depois ia dar muito amor para ela. Às vezes ele também. Vai fazer ela um cárcere privado. Aí ela abraça Matilde, que é a mãe. O espírito evoluído abraça aquele filho, seu regaço, abraça, e acorda. E o leva para outras esferas para ele ser tratado. Depois disso não se sabe notícia, ele foi tratado. A Margarida, a filha do Rúbio, é liberta das garras de Gregório e de sua legião de escravos mentais. Se arrependem e são também socorridos para tratamento. O Saldanha se arrepende, o Gaspar se arrepende, o Sérgio se arrepende. Esses espíritos hipnotizadores, eles ficam ali no leito, hipnotizando. Aí cansa, aí vem, tem um turno, né? Aí vem o outro.
É assim, desse jeito. É a mesma coisa que está fazendo vigília no hospital, né? A gente olhando ali no hospital. Hoje não tão, vai um só, depois vai, todo mundo some, né? Mas antigamente era assim, aí trocava de turno, o outro ia, aí no outro dia o outro ia substituir, né? Ficava ali com o paciente ali, com o ser querido, ser amado, né? Então Margarida ela é liberta das garras do Gregório e seus supostos algozes, né? Porque muitas coisas que eles estavam fazendo com Margarida por causa de coisas que o pai da Margarida tinha feito, eles estavam descontando nela. Gregório, usando a sua inteligência, usou eles também. Era muito inteligente para o mal, então ele usou esses escravos para fazer o serviço, porque ele não queria aproximação, ele devia ter um motivo. Ele teria um motivo. Ela também já estava casada, né, com Gabriel, então, assim, ele queria manter distância, mas não deixar de obsediá-la para trazer para perto dele. Esse era o pensamento dele. Daria certo? Não sabemos. Não sabemos. Porque acima de tudo, acima da Matilde, vamos para a Matilde, que foi o espírito mais evoluído da alma. Do Flacos, existe espíritos mais superiores, ainda que está olhando tudo. Está olhando tudo. Espíritos acima da Margarida, do Flacos, está olhando tudo. Uma equipe de espíritos estão observando tudo. Se precisar de intervir, eles vão intervir. Providência divina, gente, não existe negócio de dormir, não. Governador espírito, o governador, nosso lar, quanto tempo o homem descansa? Você vai ver, nosso lar, numa esfera assim, né? Tem esferas muito assim, né? Sempre tem, estão bem assim, eles estão atentos. Então, essa, essa questão ia ser resolvida, cedo ou tarde, era ser resolvida. Porque na hora que chega o momento de resolver, na hora que Deus fala assim, agora está usando uma linguagem humana aqui, tá, gente? Normal, nossa. Deus fala assim, agora chega, acabou, está na hora. Aí esses espíritos entram em ação. Esse espírito entra em ação. Aí não tem mais conversa, não. Eles chegam e resolvem o que tem resolvido. Eles têm poder, muito poder. Poder de amor, poder de compaixão, poder de piedade, poder de ação, poder de energia. Vários poderes. Silvia, Silvia, fica à vontade. A Silvia está lá, hein? E Silvia? Pode falar, Silvia. Oi, agora tá me ouvindo? Não, agora Ah, estou. Eduardo, queria que você explorasse um pouco a questão, tipo assim, do porquê da Margarida ter passado por todo esse processo. Eu digo isso porque às vezes a gente está dialogando com irmãos, né, que às vezes são retirados de situação. é, por exemplo, um Saldanha da vida, um Gaspar na vida, que imaginam ter esse poder e tudo. E às vezes, quando a gente dialoga com esses irmãos, eles questionam, eles falam assim: ah, se seu Deus é tão bom, por que que ele permite, então, eu estar fazendo isso? Eu que domino isso. E a gente sabe que nada é por acaso, né? Eu queria, assim, que a gente debatesse um pouco sobre isso também, explorasse, né, essa questão do ensinamento que tem por trás, né, dessa prova, dessa expiação, vai saber que a Margarida, o esposo e o pai passaram também, né? Isso aí que você está falando tem reunião mediúnica, não é isso? Acontece? Isso,
Isso mesmo. Acontece, muita reunião mediúnica, isso. Não, mas isso aí, sabe, Silvio, isso aí vem de muitas encarnações transatas, muitas encarnações que o espírito até mesmo não lembra mais. Porque tem na questão 392 sobre os espíritos, fala do esquecimento passado. Então acontece, isso não acontece só quando a gente está encarnado. Quando a gente desencarna também, a gente esquece muita coisa. Principalmente a gente está com monoideia. Então, no caso da Margarida, eles já viam, eles tinham um relacionamento, né? A obra não deixa assim, uma coisa tácita, explícita e tal. Você tem que ler uma, duas, três vezes para tentar entender. Mas eles tinham um relacionamento e, né, parece que ela malbaratou o tempo dele, ele tinha um certo comprometimento na área religiosa, e ela bromou ele, e isso vem de outras vidas também, vai vindo, vai vindo. Nessa questão, quando ele desencarna com muito conhecimento e sabedoria, mas para o mal, de como infligir mal a outra. Então, nas reuniões mediúnicas aparece muito esses espíritos, falando assim, eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas aí a gente tem que se perguntar para ele qual tipo de poder que ele tem. Né? Mas aqui, meu amigo, meu irmão, é, qual, qual espécie de poder que você tem? Que você supostamente acredita que tem? E ele vai te falar, eu tenho poder disso, eu tenho poder daquilo. A gente tem que, numa reunião mediúnica, quando a gente está nesse processo, a gente vê esses irmãos acontecendo esse tipo de diálogo, a gente tem que tentar trazer para eles a realidade deles. É mostrar o espelho da vida para eles. Você é escravo de tudo que você está falando. Você é o verdadeiro escravo. Quem é o escravo nessa história? Do Gregório. Alguém quer me responder? Gostaria. Quem que é o escravo? Gregório é escravo dele mesmo. Gregório é escravo dele mesmo. Gregório é o maior escravo de todos os escravos da história. Só que ele veste, gente, porque nós ocidentais, nós temos uma visão de aparência. Nós somos muito apegados às coisas que a gente vê. Nem igual o oriental, não. O oriental ele vê mais a função. Essa garrafa aqui, eles não ficam observando essa garrafa. Ah, uma garrafa, olha que bonitinha. Não. Ele olha a função. O que serve ela? Para que serve esse objeto? Ah, não, esse objeto aqui serve para colocar um líquido aqui dentro. Ah, serve para colocar pedrinha. Tá vendo o olhar do ocidental? O olhar o olhar do oriental, principalmente dos hebreus. Agora, o olhar do ocidental, não. Ele só vê a forma. Nossa, garrafa, feia, né? Então, assim, nós somos assim, ocidental, é a cultura do ocidente. Então, é porque a gente vê o verniz ali do Gregório, que questão do poder. Ele tinha um poder magnético? Tinha um poder magnético. Ele estava usando contra quem? Contra a Margarida. Mas, na verdade, ele estava usando contra quem? Contra ele. Ele mesmo estava usando contra ele. Ele estava cada dia mais se comprometendo na contabilidade divina. Se chama contabilidade da consciência. Tudo que ele fez, Silvia, tudo que ele fez, terá que ser o quê? Eu falei isso na nossa conversa. Terá que ser o quê? Você passa perto no hospital, acende um foguete, estoura um foguete no hospital. Você vai ter que fazer o quê? No futuro. No futuro. Para responder, né? Vai Por isso. responder e fazer o que mais? O que mais?
Reparar. Reparar o que nós praticamos. A lei, Código Penal da Vida Futura, livro, céu, inferno, lá, é. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. Gregório era o maior escravo de todos os escravos. Conta um espírito para meu irmão, mas eu tenho poder. Não, meu irmão, você não tem poder. Esse poder que está te escravizando. Você é mais escravo do que você imagina. Liberdade sem compromisso, sem responsabilidade, é escravidão. Sabia disso? Deu para entender, Silvio? Tranquilo? Tranquilo, obrigada, Eduardo. Nós somos mais escravos. Quanto mais mal nós fazemos, mais escravos nós somos. Gente, então, para fechar, informações completas, lê a obra, lê uma, duas, três vezes. É ótimo, excelente, muito ensinamento. Traz muita reflexão, traz frases de efeito motivacionais, que modificam o nosso ritmo, que faz pensar, conduta de pensamento mais ou menos, né, ajuda a gente a trabalhar essa questão do pensamento. Ora mais, ora menos, a gente tem que tentar controlar essas emoções, estimula a gente a fazer a prática do bem, e isso é o mais importante. Não esqueça isso. Vocês podem ter perdido tudo que eu falei. Não tem problema. Eu estou satisfeito se vocês gravarem isso aqui. Não deixe de fazer o bem. Não deixem de fazer o bem. O bem é a corda que nós podemos segurar depois. Aquela corda assim, pega o bem que nós fizemos. Que é para, no fundo, é para nós mesmos. Ah, estou fazendo só para o outro. Não, você está fazendo para o outro, mas no fundo é para a gente. A gente precisa. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esta é a proposta triangular de Jesus. Muito obrigado, tá? Já está encerrando, por tudo, né? Muito grato mesmo pela atenção e gentileza de todos vocês. Obrigado, Eduardo, por compartilhar esse estudo com a gente. Tenho certeza que trouxe boas reflexões, né, para todo mundo aí, que a gente possa, né, ter a capacidade de continuar refletindo sobre tudo que foi trazido, aproveitar o restante do nosso domingo, né, para refletir, né, sobre os estudos que foram feitos, a troca de ideias que foi feita hoje, né, e a gente tem a capacidade de fazer o bem, como você bem disse, né, cada vez mais, né, e de praticar o auto-perdão, principalmente, né, que a gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos erros, e também não ficar se martirizando demais, porque estamos aqui justamente para reparar essas falhas e dar a volta por cima, né, e sair melhor do que a gente estava antes. Vida que segue. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente encerrar o estudo, se alguém se dispõe a fazer. Neste caso, eu faço, então. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga por nos trazer tantas bênçãos, tantas boas energias nessa manhã de domingo. Agradecer por ampliar as nossas mentes assim para este entendimento, para receber esses ensinamentos tão nobres, tão edificantes. Temos certeza que cada um de nós está se esforçando para ser seres melhores. Então, nós pedimos que nos dê a disciplina necessária, a coragem
e a sabedoria para continuar nos mantendo no caminho do bem, nos propósitos divinos, sempre usando como guia e modelo o nosso divino Mestre Jesus, tentando nos aproximar cada vez mais dos ensinamentos do nosso divino Mestre. Que possamos ter todos um excelente domingo, de boas reflexões e de boas harmonias, boas vibrações. Que a paz de Jesus esteja presente com cada um de nós no dia de hoje. E que assim seja. Assim seja. Assim seja. Gratidão pelo carinho, abraço. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, Eduardo. Um beijo. Gratidão, Eduardo. Maravilhoso estudo, viu? Deus te abençoe. Muito obrigada. Bom domingo para todos. Bom domingo. Obrigado, gratidão. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Bom domingo. Massude, obrigado. Maria. Obrigada, gente. Obrigado. Adriana. Ô, André, muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que te agradeço, viu? Tá Depois eu vou te mandar o link da gravação do estudo, tá bom? Tá precisando no futuro, principalmente essas de 1h30, né? Uhum. Ótimo, que dentro das nossas possibilidades,